Conversa política com o vereador Claudinei Santos, mais conhecido como Santão. Já foi policial militar, professor e também ele agora é policial rodoviário federal. O que aconteceu de você entrar na política, meu? Ô Cláudio, eu acho que a política está necessitando de pessoas honestas, né? E eu tenho essa característica. Muita gente pediu para eu entrar na política e isso acontece há bastante tempo já. Eu ponderei bastante, pensei, raciocinei e dessa vez eu resolvi entrar, né? Eu tive convite de diversos partidos para estar sendo candidato a vereador, inclusive prefeito aqui na cidade também. Eu acho que prefeito não tem essa característica. Eu já escrevia projetos de lei, já entreguei projetos de lei para vereadores, para deputados estadual, federal, senadores. E dessa vez eu resolvi entrar. Fiz a campanha do jeito que eu acho que tem que ser, né? Gastando muito pouco, sem usar dinheiro público, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral. Inclusive eu me recusei a comparecer na TV, no rádio, porque eu vejo que essa propaganda eleitoral gratuita não é gratuita, ela tem um peso em cima dos sistemas de comunicação. Todo né? mundo paga, porque na verdade essa coisa de propaganda gratuita, na verdade não é gratuita, porque as emissoras tanto de TV como também de rádio, elas recebem descontos em impostos para poder ceder esse horário. Sim. Me diga uma coisa, você foi para a Câmara, primeira semana efetiva mesmo de trabalho, no primeiro dia, aliás, umas 2 semanas antes e no primeiro dia de trabalho, se discutindo a presidência da Câmara e já fiquei sabendo que ficou meio entalado na garganta as negociações para a definição do presidente. Você não estava acostumado com esse tipo de conversa esquisita na Câmara? Ô Cláudio, acostumado não, porque a gente nunca esteve ali assim, nessas conversações, né? Eu vejo que na política tem uma coisa muito ruim, que são os esquemas, né? Os esquemas, eles são criminosos. Por exemplo, esquema de corrupção, de desvio de dinheiro público. Para mim, o que aconteceu ali não é esquema, mas é sistema, né? O sistema político tem disso. Eu acho que não aconteceu nada diferente do que eu já previa do que iria acontecer, né? Você tem uma sapiência enorme nessa área política e você sabe como funcionam essas negociações, né? Lógico que eu não estou falando aqui de fato, eu estou falando de probabilidades e de probabilidades históricas, né? A pressão que vem de deputados federais, de Brasília, deputados estaduais, né? Todo mundo quer interferir na eleição da presidência. Isso, pessoas que estão poderosas na política, então é o sistema, né? Sim. Tem também a distribuição de cargos, né? Você sabe que isso é meio que comum dentro da política, né? Eu sempre me manifestei durante a campanha nas minhas redes sociais que eu não iria indicar ninguém para cargo algum, porque eu quero ser um vereador independente. Eu não estou aqui para fazer oposição. Você não tem medo, por exemplo, de começar seu trabalho lá e ficar isolado, por exemplo? Não, medo não. Eu não tenho medo. Eu tenho uma perspectiva que talvez isso aconteça mais no futuro. E entrei sabendo disso, né? Durante a minha campanha eu estava na frente de uma padaria e alguns motociclistas vieram falar assim: Santos, mas se eventualmente você entrar e você for o único honesto que vai ficar lá, coisa que eu acho que não é assim que vai acontecer, tá? Eu não estou falando de desonestidade. Eu creio que outros vereadores que entraram lá são honestos, sim, certo? E eu falei para ele, assim, olha, eu tenho ciência disso. Ele falou assim, mas daí você não vai conseguir aprovar nada? Eu falei assim, mas a principal função do vereador não é só aprovar, é fiscalizar. Porque tem muita gente que acha que todo político é desonesto. Na verdade, não é isso. O fato é que os eleitos, eles são, em termos, a média da sociedade. Sim. É a média da sociedade que está lá, porque eles não entraram lá porque eles quiseram e entraram, abriram a porta, não. Eles foram eleitos. E quem elege deveria ser responsável por quem foi eleito. Sim. E às vezes a gente percebe que não é assim, né? O cara pega, vai lá, vota e ele fala, já não é mais problema meu. E na verdade se você põe uma tranqueira dentro de uma Câmara municipal ou dentro de uma Assembleia Legislativa ou dentro da Câmara Federal, você deveria também ser responsável pelo voto que você deu, né? Lógico. Eu conclamo a população a estar fiscalizando os vereadores. Todos eles, eu inclusive. Essa
pressão popular, essa cobrança popular deve existir. Isso é uma democracia madura. Se você colocar uma pessoa lá para cuidar do teu bem público e deixar ela a bel prazer, os que são mal interessados, eles podem sim desviar dinheiro público, entrar em esquemas de corrupção e traz prejuízo para a população. Você, na votação, você se absteve de votar. Sim. Por quê? Na votação para a eleição da presidência da Câmara. Porque eu quero ser um vereador independente e eu gostaria que a presidência da Câmara fosse totalmente independente, tá? Não fazendo oposição burra ao prefeito, porque isso prejudica a cidade. Eu penso que a presidente da Câmara, como qualquer outro vereador, deveria votar assim. Se o projeto é bom, dentro do pensamento do vereador, porque cada pessoa pensa diferente, ele vota a favor do projeto. Se o projeto for meia boca, né, vamos falar assim do termo popular, que nós possamos discutir o projeto e ajustar aquilo que está ruim, que está mediano, posso dizer. E se for ruim, que não se aprove, tá? Eu vejo que se existe um alinhamento entre o executivo e o legislativo, possivelmente essa independência, eu digo possivelmente, tá? Essa independência não ocorra. Ficou óbvio que a prefeitura interferiu na eleição da presidência da Câmara, até porque o presidente eleito era líder do prefeito Bellinati até poucos dias na Câmara, e ele foi eleito com muita pressão, que a gente sabe que aconteceu. Você não tem preocupação, por exemplo, de se montar uma base muito forte e aprovar tudo que a prefeitura quiser, mesmo que em alguns casos haja desinteresse da população, possa prejudicar a população, por exemplo? Isso é uma perspectiva, né, Cláudio? Pode acontecer sim. O que eu vou falar para a população? Que não. Eu não estou aqui para ficar mentindo e enganando a população londrinense, até porque muita gente inteligente vai assistir isso daqui e essas pessoas sabem quando você está querendo esconder. Eu não estou dizendo a verdade, eu estou dizendo uma possibilidade, né? Eu vejo que a gestão passada na Câmara de Vereadores ficou conhecida dessa forma, né? Como popularmente o pessoal tem comentado nas redes sociais, um puxadinho da prefeitura. Eu gostaria que essa gestão não tivesse esse mesmo comportamento. Agora, quem vai comprovar isso, se eu estou certo ou errado, é a própria gestão da Câmara de Vereadores. Lógico que eu respeito totalmente o pleito que foi feito, né? Isso é a democracia. A democracia venceu, eles quiseram fazer assim, mas a possibilidade realmente existe. Você vai se posicionar como situação, oposição, ou vai depender do tipo de projeto que aparecer por lá? Depende, esse negócio de situação ou oposição para mim é burrice, viu, Cláudio? Me desculpa falar assim de uma forma chula. A pessoa que se opõe contra a outra, por quê? Né? Eu, por exemplo, não tenho rusga nem afinidades com o prefeito, né? Para mim ele é o prefeito da cidade, ele vai administrar e eu estarei lá sendo vereador. Cada um vai fazer a sua função. Durante a campanha eleitoral, na pré-campanha mais especificamente, você participou de um grupo, o Lula Preso, se não me falha a memória. Foi. Né? Você foi eleito e na Câmara há uma representante do PT, a Lenira de Assis, vereadora. Como é que vai ser o relacionamento com os partidos que se posicionam mais à esquerda? Eu penso que a liberdade de expressão é uma coisa que foi conquistada a duras penas e, inclusive, com a morte de muitas pessoas, né? Nós não temos no nosso país o crime de pensamento, como alguns países que, inclusive, cerceiam liberdade religiosa, ou se você se manifesta mais para o lado da direita ou para o lado da esquerda. Eu penso que essas pessoas têm que ter garantido o seu direito de se expressar, da forma que eles pensam, entendeu? O que ela for defender, ela tem que chegar lá na Câmara de Vereadores e se expressar e defender aquilo que ela pensa. Lógico que se o pensamento dela for antagônico àquilo que eu penso, eu também vou me manifestar dentro dos limites de respeito, né? Eu não estou ali para brigar com vereador algum, mas para defender meu ponto de vista. Por exemplo, eu sou a favor da defesa do comércio, da indústria e pelos estudos que eu fiz, né? Por diversas situações que nós encontramos na internet, eu vejo que o lockdown ele não trouxe um benefício específico para a situação do Covid. Muita gente tem sofrido, pessoas estão em depressão, crianças têm tido problemas de
de obesidade, famílias têm sofrido por causa da falta de recurso desses comerciantes. E eu sou a favor de uma flexibilização do horário de comércio, e tem muita gente da esquerda que quer um lockdown total. Então nós vamos debater e tentar convencer os outros vereadores que o nosso ponto de vista está correto. Você se elegeu também com algumas pautas ideológicas. Você acha que pauta ideológica cabe numa discussão na Câmara de Vereadores? Em algumas situações, tá? São situações muito específicas, são coisas que vão acontecer. É bastante difícil você falar sim ou não, até porque talvez isso, se eu respondesse de uma forma bastante incisiva, eu acho que eu estaria sendo assim leviano e trazendo desinformação para as pessoas. Vai depender muito do que vai acontecer, tá? Existem sim pautas ideológicas que... Quais são as suas que você não... Por exemplo, o Marighella, ele escreveu um livro e ele é um cara defendido pela esquerda. E no livro dele, que é o Manual do Guerrilheiro Urbano, ele fala que se deve matar policiais e militares. E isso é um absurdo. Eu sou policial há 22 anos, eu tenho amigos policiais. Policiais que se dedicam e arriscam a vida diariamente para salvar outras pessoas que eles nunca viram. Então, para mim, isso é um absurdo total. Então, essa pauta ideológica da esquerda... Mas aí não é uma pauta ideológica, né? É crime mesmo, né? É crime, mas tem pessoas que defendem isso abertamente, né? Por exemplo, a gente tem uma situação que aconteceu no APP Sindicato aqui do Paraná, que eles convidaram a Érica Cocai do PT, e ela discursou abertamente falando que quer acha que é bom transformar o nosso país num país incestuoso. Eu penso isso aí como uma aberração sexual, né? Você fazer sexo com teu filho. Você não acha que pessoas assim, por exemplo, são os pontos fora da curva? São os malucão que tem sempre, tanto de um lado como de outro, tem esses malucos, né? Tem maluco de tudo quanto é lugar. Tem maluco de direita, de esquerda, de centro. Exatamente. Mas, por exemplo, uma das pautas da direita que eu ouço muitas vezes é essa questão da ideologia de gênero, a questão do armamento, da liberação do armamento. Certo. Você acha que isso cabe numa discussão de Câmara? Porque normalmente se discute muito numa cidade. Construção do viaduto, a melhora no posto de saúde, tem que ter uma educação melhor. E, na verdade, isso são pautas que deveriam ser defendidas por todos os partidos, não especificamente por um segmento. Mas vamos lá. Eu penso que o vereador não deve perder tempo com pautas que ele não tem competência para estar falando. Por exemplo, eu sou armamentista, mas eu não vou ficar falando isso na Câmara de Vereadores porque a competência para legislar sobre armamento é federal. Eu me manifesto nas minhas redes sociais. Tá? É diferente, eu não vou ficar usando o tempo do meu trabalho como vereador. A respeito de ideologia de gênero, a lei de diretrizes básicas do ensino também é uma legislação que ela é de competência federal. Tá? Eu vejo que isso não é conhecimento, eu sou professor pós-graduado, então eu vejo que na escola deve-se se ensinar conhecimento, mas talvez, dependendo da situação, isso é uma discussão que não leva a absolutamente nada. É como se nós fôssemos legislar sobre trânsito. O vereador não tem competência para legislar sobre trânsito. Nesses 4 anos que você vai ficar na Câmara, qual vai ser o seu foco principal como vereador? Olha, geração de empregos. Nós temos que gerar emprego nessa cidade. A geração de empregos traz renda para as pessoas que têm uma melhor condição de trabalho. A gente fala que o melhor projeto social para qualquer pessoa é ele ser capacitado a desempenhar as suas funções em um bom emprego, um emprego bem remunerado. Então nós precisamos apoiar o comércio, a indústria, a agroindústria, o pessoal que gera serviços como você, por exemplo, e não impedir, porque a nossa legislação tributária ela modifica muito rapidamente, de município para município, de estado para estado, e essas coisas têm atrapalhado as pessoas a trabalharem. Nós temos que dar condição de trabalho às pessoas. Isso é essencial, até porque quando se gera emprego, se gera renda. A renda é utilizada dentro do município e essa renda da geração de emprego, ela gera recurso tributário. E com o recurso tributário que nós fazemos tudo que o município precisa, né? Nós pagamos professores, pagamos guardas municipais, nós construímos escolas, construímos as creches, os postos de saúde, compramos os remédios. Se não tiver geração de emprego, não existe nenhum outro tipo de coisa. Tá? Vereador, muito obrigado pela entrevista.
Esse foi a nossa conversa política, primeira do ano de 2021. Olha que coisa, já estamos em 2021 e todo mundo aqui, ó, pelo menos nós aqui, todos sobrevivemos. Se você gostou da entrevista, por favor, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos chegando a 1.400 inscritos, hein? Até a próxima! Legal, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Um grande abraço.